Olá pessoal, como é que vocês estão? Todos bem? Eu espero que sim, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos estar falando sobre doenças fúngicas, aquelas causadas por fungos. No vídeo passado eu fiz uma matéria sobre bactérias, né? Doenças bacterianas. E agora então nós vamos falar sobre fúngicas e eu coloquei aqui aquilo que tem mais comum, tá? Porque existem muitas outras também. Então eu tô colocando aquilo que é mais comum no nosso dia a dia e também estou colocando assim de forma bem simples, tá? Não estou usando nome científico dos fungos, nada, até para ficar mais fácil o entendimento. Então, é só recordar, no vídeo passado eu falei sobre as doenças bacterianas, né, que é causado por bactérias, e falei sobre o aspecto que ficam as folhas, a planta. Então, já deu para vocês identificarem bastante, desculpa, eu acredito que já deu para vocês aprender a visualizar a doença na planta, certo? Porque isso é uma coisa que acontece muito, a confusão. E não é para menos, viu? Porque tem coisas que realmente são muito parecidas. Tem doenças que se parecem tanto que a gente mesmo só vai conseguir ter a certeza de que é uma coisa ou outra se fizer um exame de laboratório, tá? Porque tem doença fúngica que parece bactéria e tem doença bacteriana que parece doença fúngica. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. E o importante é saber identificar para que a gente possa usar o defensivo correto. Então, contra doença bacteriana, nós temos que usar um bactericida. E contra doenças fúngicas, nós temos que usar um fungicida. Não adianta passar inseticida, que não vai resolver. Inseticida mata inseto, certo? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui como as doenças fúngicas, né? Mais comum, eu coloquei aqui como... Começando pela podridão negra, ó, tá? Que a podridão negra, eu acho que assim, é uma das primeiras, né? Que a gente encontra aqui no nosso dia a dia. Então, eu coloquei várias fotos, tá? Para vocês observarem, que vocês vão conseguir associar alguma coisa que vocês já tiveram, talvez ainda tenha, né? Então, para começar já a entender. Olha, nesse caso aqui é uma doença, deixa eu tirar esse cursor daqui, né? Aqui, isso aqui já é uma doença fúngica, tá? É a chamada podridão negra, causada por um fungo. Não coloquei o nome do fungo, o nome científico dele aqui, porque não vem ao caso agora, tá? Então, é uma podridão negra. Aqui, gente, olha, tá vendo que isso aqui tá preto? Então, ele fica preto, ele vem atacando. Normalmente, essa podridão negra, ela vem aqui da ponta da folha pra dentro, olha. Aqui tá começando também, no caso, isso aqui é uma vanda. Então, ela vai atacando, né, as partes da planta e vai comprometendo, vamos falar assim, a saúde dela. Então, o que acontece? Nós temos que passar fungicida, certo? Só que não adianta nada passar um fungicida e deixar assim do jeito que tá. Porque dependendo o fungicida, ele não vai conseguir matar tudo isso aqui na primeira. Então, o que a gente normalmente tem que fazer? Olha, vocês observem que aqui já foi cortado, tá vendo? Aqui já foi cortado e aqui parece que também já foi cortado. Mas não sei se resolveu. Aqui parece ser meio escuro, mas não deu para saber se resolveu. Muitas vezes não resolve por quê? Porque a pessoa corta muito rente aqui, ó. Sabe? O problema tá aqui, eles cortam muito rente aqui. Sendo que aqui dá para vocês observarem que tem um pouquinho amarelo, aqui assim. E aqui dá para ver melhor essa linha amarela aqui. Isso aqui significa que a doença está adentrando a planta, né? Aqui nesse sentido, ela tá vindo assim, ó, de fora para dentro, olha. Ela quer comprometer a planta inteira. Então, é preciso dar uma margem de segurança aqui de pelo menos uns 2 dedos,
Porque se cortar muito rente aqui, talvez a gente não consiga ver, mas pode ser que o fungo, ele já tenha, né? Porque ele já está na seiva da planta, ele já tenha estado aqui, ó. Aí se a gente corta aqui muito rente, ele vai continuar, certo? Então por isso que é importante dar sempre 2 dedos de margem, pelo menos. Então o ideal seria, se perceber a doença aqui na pontinha, já dá os 2 dedos aqui e faço o corte aqui assim. Lembrando de esterilizar sempre a tesoura para fazer o corte, tá? Eu já gosto de fazer esse tipo de corte com a tesoura quente, porque eu já faço uma cauterização junto, né? Então, já fecha a parede celular. Então, essa é uma situação, tá? Ele acaba sendo parecido, também podridão negra, ele acaba sendo um pouco parecido também com doença bacteriana, porque a gente já fala podridão, então tá podre. Aqui a gente percebe que a folha é uma folhinha mais dura do que uma Phalaenopsis, mas percebe que aqui, ó, tem água dentro. Então por isso fala podre, podridão, tá podre, né? Tem água dentro. Então, água dentro. Então é uma coisa que se confunde realmente. Uma podridão negra causada por fungo com uma podridão bacteriana. Dá para confundir, sim. Então, por isso é importante usar um produto que seja fungicida bactericida. E é o que eu tenho orientado vocês de estar usando o fungicida bactericida que nós temos aqui. Ele é fungicida bactericida, ele é nematicida, que mata vermes também. E ele é microbiológico, é o Bacillus subtilis. Então, ele é bom para tudo. Na dúvida, para tudo assim, fungos e bactérias e vermes. Ele não combate inseto, tá, gente? Então, ele é muito bom para esse tipo de coisa. Mas é claro, vamos passar, mas primeiro tem que fazer os cortes, tá? Para eliminar essa parte atacada. Aqui, olha aqui uma outra folha. Aqui é uma catleia. Tá vendo? Aqui ela não começou na pontinha da folha, mas ela começou aqui. Talvez, pode ser que essa parte tenha encostado aqui e tenha passado a doença, tá? Porque a doença, ela é contagiosa. Se a gente tocou, pegou com a mão essa parte afetada e não lavou a mão e pegou na planta, tocou nessa parte aí, a gente também passa a doença, viu, gente? Outra coisa, normalmente os fungos também têm uma facilidade de se desenvolver em locais muito úmidos, né? E também pela água. Então, conforme vocês vai molhar, se é um lugar que está já afetado do fungo, conforme molha, bate uma mangueira, alguma coisa assim, os esporos vão para outra parte da planta ou para outra planta e aí é suficiente para que ele possa se desenvolver e atacar também. Então, sempre muito cuidado. Não espere chegar ao limite para cuidar. Percebeu? Tá preto? Corta, tá? Sempre 2 dedos de margem, pelo menos, ó, cortar aqui. Faça um corte com a tesoura quente e já fique livre desse problema. Fazendo o corte, aí é importante estar já fazendo a aplicação do fungicida, tá? Então, já passa, e não adianta passar uma única vez, tem que passar pelo menos uma vez por semana, até 2 vezes por semana, para conter a doença. Então, aí a gente vai observando. Passou uns 3 dias, não aumentou nada, então pode passar daí mais 4, ou seja, a cada 7 dias. E aí vai acompanhando para ver como é que tá desenvolvendo, tá? Que mais? Olha esse aqui já é em Phalaenopsis. Inclusive, esse vasinho aqui foi um vasinho do Dr. Darli. Eu acredito que essa foto... Acredito não, essa foto está num dos livros dele. Eu acho que é o de Pragas e Doenças, o mais antigo. Aqui dá para vocês observarem também a podridão negra, olha, ela mata, gente, ela mata muito rápido. No caso aqui, Phalaenopsis, que tem muita água na folha, ela mata assim, de um dia para o outro praticamente. Pegou numa folhinha, nossa, não passou o fungicida já para matar ali, no outro dia vai ver, ó, parece que jogou água fervendo na planta. Ela morre toda, morre mesmo, morre, olha, não tem... Porque ela tem água, né? Então ela se torna vamos falar assim, algo muito viável pro fungo. Então, judia, viu, gente? Olha. Então aqui eu coloquei que é uma doença bacteriana, que a podridão negra é uma doença
pode ser uma doença bacteriana ou fúngica, aquilo que eu falei lá no começo, porque elas são muito parecidas. Então, pode ser causada por bactéria, que também é uma podridão, né? Ou fúngica. Nesse caso, eu tô mostrando para vocês aqui o que é fúngica, que eu já mostrei bacteriana lá atrás, que afeta várias plantas, causando manchas escuras, podridão, em alguns casos, a morte da planta, tá? Então, o combate depende muito da causa, se for bactéria ou fungo, tratar, né, de forma correta, que é bactéria, bactericida, e o que for fungo, fungicida. Então, aqui, olha, eu coloquei também evitar, né, fazer irrigação excessiva, que pode favorecer a proliferação dos fungos, porque fungo é ávido por umidade, tá? Então, tratamento aqui vem sendo um fungicida específico. Por que eu coloquei específico? Porque aí entra aquela situação da canela, a situação do enxofre, né? Que muita gente fala assim, ah, mas eu vou passar isso, vai matar? Gente, se for canela ou enxofre, eles não são específicos, tá? No caso da canela, ela é um produto que ela ajuda a combater fungos, tá? Mas ela, pensa bem, as propriedades da canela. A canela em primeiro lugar, assim, usado na alimentação, certo? Ela é um produto, né, alimentar, com propriedades bacterianas, antifúngicas e cicatrizante. Então, ela não é específica, não é um fungicida. Ela tem ação fúngica, é diferente. No caso do enxofre, o enxofre também é a mesma coisa. O enxofre, ele começa por ser primeiramente um elemento que a planta precisa, certo? Segundo, ele tem ação acaricida e ele tem ação fungicida. Então, ele não é específico só para fungo. Ele ajuda, claro que ele ajuda, né? Mas ele não é específico. Então, por isso que a gente tem que usar um produto específico. Fungicida mata fungo. Passou, matou, acabou. Beleza. Então, tem que ser um fungicida específico. Outra pergunta que eu tenho recebido. Se eu passar um fungicida específico e eu estou usando MCL, o que acontece? Acontece o seguinte, o fungicida, como eu já disse, específico, ele vai matar fungo, ele não vai selecionar se o fungo é do bem ou se o fungo é do mal. Ele vai atrás de matar o fungo. Vai matar, do bem e do mal vai matar. O que a gente tem que fazer? Se for no início, pegar no início, já passa, observa daí uma semana, se regrediu, que a gente percebe que curou, que matou, então é muito importante durante esse período de tratamento não molhar essa folha, essa parte que está lesada, certo? E aí, com uma semana, você percebeu que sarou, já pode voltar a uns 10 dias mais ou menos, totalizando, né, 10 dias do momento que você aplicou. De 10 dias a 2 semanas pode aplicar o MCL, que aí não vai ter mais problema nenhum. Se, vamos falar assim, eu já apliquei o fungicida e já vi que a doença controlou, então espero uns 10 dias ou 2 semanas para fazer a adubação. Se eu adubei e de um dia para o outro apareceu a doença, aí eu vou ter que tratar primeiro a doença, tá? E depois dar o tempo para fazer a nova adubação. Mas é muito importante estar fazendo a adubação depois. Por quê? É o que eu falo para vocês, onde o fungo micorriza domina, onde ele é dominante, normalmente ele consegue combater muito os fungos patogênicos, tá? Então, vamos falar assim, porque ele domina, normalmente é o dominante que sempre se sobressai. Então, se ele tá ali, ele é o dono do pedaço, o outro não vem a querer fazer gracinha ali, que com ele não tem vez. Então, por isso que é muito importante a gente estar fazendo a adubação com o MCL, né? Se for o caso, antes de começar, faça uma limpeza lá no ambiente, faça pulverizações, tá? Com o defensivo. Deixa tudo limpinho. Aí sim começa a dar o tempo aí de
carência, né, de uns 10 dias pelo menos, aí sim começa a fazer adubação. Pelo menos assim você já vai entrar com tudo limpinho, tá? E as suas plantas vão começar a ficar mais resistente e o micorriza vai ajudar vocês a combaterem naturalmente o fungo patogênico, beleza? Deixa eu ver o que mais eu tenho agora. Eu coloquei várias fotos, viu, gente? Olha, canela seca. Quem já viu, né? Canela seca, fusário ou fusariose, tudo é a mesma coisa, tá? O nome popular é canela seca, tá? É uma doença fúngica, fusariose, causada por um fungo chamado fusário. Quem já viu isso aqui, olha, acontecer em Cattleya, aqui, ó. Tá vendo? É uma parte da planta que começa a morrer. Então, a gente percebe que aqui em cima tá verde ainda, mas aqui embaixo já tá seco. Aqui já tem uma outra seca também. Essa doença, ela começa sempre de baixo para cima. Ah, só voltando um pouquinho lá na podridão negra, que também é muita umidade, sem ventilação no vasinho, pode dar também podridão de raízes, viu, gente? Que também é o mesmo esquema, o fungo também começa a matar as raízes. Então, é preciso ter sempre um substrato apropriado para o ambiente de cada um, para o clima de cada um, e que tenha arejamento, que tenha ventilação, para que não tenha problema também de podridão de raiz, tá bom? Então, voltando aqui agora para a fusariose, olha, então quem já viu isso aqui, olha, tá vendo? Canela seca, canela seca. O fungo do fusário, ele sempre age de baixo para cima. Então, ele caiu aqui na planta, ele vai estar entrando, tá? E ele vai atacar de baixo para cima, sempre de baixo para cima. Se vocês observarem aqui, deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho mais isso aqui. Aí, vamos ver se eu consigo. Aí, acho que melhorou um pouquinho, melhorou. Olha, se vocês observarem aqui, tá? Aqui, essa parte já tá secando, percebe que a doença tá indo de baixo para cima, já tá subindo, olha aqui, ela tá agindo aqui, tá? E aqui em cima já tem sinais também. Aqui também a mesma coisa, e percebem nesse outro aqui, olha, que ele já está preto aqui, ó, ficando com marquinhas pretas, tá? E aí, como é que eu curo essa situação? Como é que eu cuido? Aqui não tem jeito, tem que fazer o corte, aquele corte cirúrgico mesmo, tá? Aqui não adianta, vocês vão ter que, assim, ó, cortar o rizoma, no caso de Cattleya. Não adianta cortar aqui, porque a doença já tá aqui, ó. Então, não adianta cortar aqui. Vai ter que começar a cortar aqui. Se vocês observarem, aqui já tem gema, ó. Aqui, com certeza nessa aqui também tem, deve estar do lado de lá. Aqui, teria que fazer um corte... Aqui, ó, aqui assim, tá? Fazer esse corte, olhar para ver se a doença não alastrou, porque a gente percebe que fica um halo branco, meio púrpura assim no meio, mostrando realmente a parte onde a doença tá entrando ali, tá? Na parede da planta. Então, eu vou mostrar aqui embaixo como que fica. Então, se cortou aqui, opa, olhou, tá aquela cor, vai ter que cortar nesse outro aqui, ó. Tá? Entre esse e esse, ó. No meio, que com certeza aqui não vai estar. Só que tem uma outra coisa. Entre esse corte aqui e esse aqui, tem que esterilizar novamente o instrumento de corte. Por quê? Se eu cortei aqui e a doença tá... Eu não esterilizei e fui cortar aqui, eu tô passando a doença para esse. Então, tem que fazer várias vezes, esteriliza... para poder fazer a corte, tá? Fazer o corte. Aí, ó. Aqui, ó, dá pra ver uma parte, vamos falar assim, que foi retirada, que estava totalmente tomada pelo fusário. Olha, percebe que o rizoma aqui tá sequinho, ó, tudo seco, 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 seco. Então, deixa eu puxar mais aqui. Olha como que eu falei pra vocês, ó. Aqui
É um halo, olha, que já ele estava verde. Aqui já é um seco seco. Aqui, deixa eu baixar ele mais. Aqui, ó. Esse aqui é um halo seco. Dá pra ver que ele tá uma cor meia púrpura, tá sequinho, tá? Aí, um exemplo, cortou outra parte. Olha que tá verde aqui dentro, mas já está ficando preto em volta. Então, essa parte aqui não pode contar que tá boa, porque não tá boa, que foi essa parte retirada daqui, ó. Já está contaminando também. Então, tem que pegar uma parte que esteja bem limpinha, tá? Para poder curar. E aí, o que que faz? Aqui pode estar passando, vamos falar assim, digamos que essa parte estivesse perfeita. Aí, quando chega nessa parte assim, que tá bem clarinha, teria que estar passando, ó, pode pingar o própolis puro, tá? Pinga o própolis puro, depois dá um tempinho, que ele é muito eficaz como cicatrizante, e depois pode colocar bastante canela, tá? Pode colocar bastante canela, que também ajuda a cicatrizar. E não planta no mesmo dia, não. Espera bem, ele tem que ficar bem sequinho, então todos esses produtos tem que adentrar a planta para poder tratar, aí sim que a gente vai fazer o replante, beleza? Aqui, olha, é o estado de uma folha de catleia que sofreu por causa do fusário. Então, a parte do pseudobulbo, né, não estava recebendo nutrientes, nem água, nada, a planta ficou desse jeito. Então, a folha ficou nessa situação aqui, tá? Então, desidratada, cheia de nervuras. Então, a planta está mostrando claramente que ela está doente, tá? Então, ela está desnutrida, ela tá doente aqui, desidratada. Só que a gente também tem que tomar cuidado, porque quando eu chegar lá na parte de vírus, vocês vão ver que tem vírus que causa mais ou menos isso na folha também da planta, que dá uma certa também confusão, tá? Então, se viu mancha marrom na planta, de baixo para cima, e folha desse jeito, então é fusário. Aqui, ó, fusário em Phalaenopsis. Como a Phalaenopsis não tem aquele rizoma deitado, como a catleia, né? Onde é deitadinho assim, que vai subindo os pseudobulbos. Então, ela, no caso, a FAO é monopodial, o crescimento dela não é assim, olha, na horizontal, e sim, ele é direto vertical. Então, ele também começa de baixo para cima, começa a ficar assim, ó, escurecendo desde as raízes e começa a subir. Aqui já tem uma folha amarelando e essa aqui vai cair inteira. Por quê? Porque ele atacou aqui, tá? Então, isso aqui também é fusário. No caso, de acontecer isso aqui com Phalaenopsis, essa parte aqui provavelmente vai cair, tá? Essa parte aqui já vai cair. Caindo, vocês podem colocar também água oxigenada, tá? Pode colocar também, que ela vai ferver aqui. Depois pode colocar muita canela, mas muita canela em pó mesmo, aqui em cima e muito em volta do vaso. E fica sem molhar, tá? Por uns bons dias. O que vai acontecer? Vai secar, isso aqui vai cicatrizar. E normalmente, gente, olha, pode ficar simplesmente sem folha nenhuma. Vai sair um broto, se conseguir matar o fungo lá dentro, porque aqui tá bem úmido, dá pra ver que aqui tá bem molhado, né? Matando o fungo lá dentro, vai sair broto nas laterais aqui e vocês vão recuperar a planta de vocês também, tá? Aqui dá pra ver que tá bem úmido, olha. Aqui, gente, já é os esporos desse fusário. Olha como que ele é. Isso aqui a gente ampliando, né, pra ver como que dá pra gente ver. Se vocês verem esse, tipo um pozinho, tá? Umas bolinhas bem pequenininha, avermelhada. Tem ele branco também, que também é fungo. E tem ele nessa cor. Normalmente nessa cor aqui, ó, o mais avermelhado, é fusário, olha. Então, ele começa a pintar. Parece um pozinho de coloral. Começa a pintar. E ele branco também é fungo, só que é outro fungo. Aqui no caso a gente tá falando do fusário. E agora, aqui tem mais, ó. Aqui, ó. Também é um outro fungo. Aqui tem o branquinho, olha. E aqui, uma coisa muito interessante tá passando. Vocês estão vendo a folha vermelha? Aqui é uma Phalaenopsis, tá? A folha aqui tava verde. Nossa, por que aqui a folha ficou vermelha?
Se acontecer dela ficar meia arroxeada por baixo, aqui mesmo, ó, esse tipo de roxo, isso aqui é normal, tá? Isso aqui significa que a planta com certeza tem esse tom vinho, tá? Isso aqui é pigmento de antocianina que nós chamamos. Agora, diferente se ela ficar vermelha desse jeito. Olha a diferença, dá pra ver aqui, né? Esse tipo de vermelho é fusário, tá? Ele não tá atacando ainda assim como canela seca, secando, né? Dando aquela mancha escura, mas ele tá agindo na planta. Então, isso aqui é fusário também. No caso dessa planta aqui, ó, ele pegou a planta toda já, tá? E isso aqui pode acontecer assim, de uma hora para outra, cair todas essas folhas aqui. Vai caindo, vai soltando, tá? E aí, é fazer aquilo que eu falei. Colocar a canela, né? Pode passar, borrifar água oxigenada pura, tá? Pura, para ferver bem. E depois já polvilhar bastante canela e ficar sem molhar por uns bons dias. Para tentar cicatrizar tudo isso aqui, para que ela possa voltar a brotar. Olha aqui como já não tem raiz mais. Ó, aqui tem uma raizinha querendo sobreviver, olha. Então, aqui seria muito importante, nesse caso, até retirar essa planta daqui e tentar até replantar ela numa outra situação, num outro vaso. Aqui, gente, já é o caso do fusário em tipo oncidium, tá? Não sei exatamente se isso aqui é um oncídio, mas o vegetal é tipo oncídio, olha. Tá vendo que ele forma, parece que umas folhinhas assim de cana, né? Tem meio que nervura assim deitada. Olha aqui, ó, tá subindo, o fusário tá subindo também, de baixo para cima. Isso também é fusário. Aqui também essas manchas, olha, se vocês observarem, aqui, como a folha é fina, então ele começou já a se manifestar aqui, porque a doença já entrou, olha. E como ela tem essas estrias dessa forma, isso aqui facilita muito a doença se alastrar, tá? Então ela não vai matando como uma catleia, que vai devagarzinho, de baixo para cima e vai. Não, aqui ela já corre na seiva e ela já começa a formar essas lesões aqui, principalmente se houver algum dano na folha, tá? Uma quebradinha, alguma coisa assim, aí ela se manifesta mesmo. E esse amarelo que tá assim, olha, percebe que eles estão nesse sentido, para lá, para cá, olha, seguindo as nervuras. Isso aqui é ele que está em atividade, tá? Então, nesse local ele está bem em atividade. E também, se alguém vê, se vocês verem alguma orquídea de vocês com essas marquinhas assim nas raízes, olha, sabe, faltando um pedacinho do velame, tá? Parece que dá uma secadinha assim, olha, no velame e vai ficando com essas marquinhas, ó. Aqui tá ok, aqui não, aqui tá ok, aqui não. Percebe? Isso aqui também é um indicador de que há fusário aí, tá? Então, tem que olhar essa planta, separar ela e tomar todas as precauções, tá? De cortar, de tentar descobrir onde que ele tá e isolar. Então, nesse caso, até agora que nós falamos, o primeiro passo, separa sempre as plantas do local, isola e faça corte para tentar cicatrizar, tá? Para tentar isolar a doença, para que ela não continue na planta toda. Então, daqui, aquilo que eu falei também, então ela vai dando vai murchando, né? Olha, as folhas, vai murchando o tecido, o caule, pseudobulbo, causando a morte da planta também. É uma doença que sempre se inicia pelas raízes, ó, de baixo para cima, e vai avançando pelos vasos. O que mais que eu tenho aqui? Antracnose. Esse aqui é uma outra doença muito comum, tá? Muito comum. Aqui no caso, olha, atacou uma FAO. Antracnose, ela tem sempre a aparência dela forma esses círculos, como se fossem uns círculos assim no meio. E aqui fica meio que em depressão, mais afundadinho, e ela vai secando a planta, a parte que está afetada, ela vai realmente secando, olha. Então, ela começou aqui e ela vai entrando, ó. Aqui onde está amarelo já tá doença. Então, a tendência é descer aqui também. E aqui ela também está já se manifestando nesse sentido aqui, ó, tá? Da seiva. Essa planta, pelo que a gente observa aqui, ó, ela já estava com esse problema de quebrado,
e não foi uma cauterização, um corte feito com tesoura quente para cauterizar. Isso aqui deve ter sido uma pancada, alguma coisa. Só que o fusário estava ali no ambiente, tá? Então, o fusário não, desculpa, a antracnose estava ali no ambiente, no ar, tá? Ou na água e acabou achando vamos falar assim, o ferimento aqui. Isso para eles é uma porta de entrada, tá? É aquilo que eu falei, qualquer ferimento na planta é uma porta de entrada para as doenças. E ele acabou entrando aqui e aqui ele fez a festa. Então aí tá tendo o baile da bicharada toda. Aqui, gente, também em folha, olha, para vocês verem como que ele vai formando círculos, né? Aqui foi onde ele começou a atacar, ó. Então aqui já é a parte que já tá seca e aqui ele tá agindo. Aqui também em outra folha, ó. Então ele sempre vai dando uma forma de círculo. Olha aqui. Aqui já é numa outra folha. Olha que aqui já secou tanto que já tá cor de palha. Aqui, se a gente passar a mão, realmente tá seco, que quebra como se fosse uma palha. Aqui, olha os círculos aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é tudo antracnose. É uma doença fúngica. Doença fúngica a gente combate com fungicida. Não adianta usar outra coisa. Não adianta usar SBP. Não adianta usar outra coisa que não seja fungicida, tá? SBP é inseticida, ele ajuda a controlar bastante inseto. Olha aqui, vários desenhos aqui, vários exemplares de folhas, né, com antracnose. Aqui, ó, em uma folha que começou da ponta, aqui dá pra ver um círculo aqui, ela começou aqui, ó, da ponta pra dentro. Então, ela já veio queimando, a doença já tá aqui, olha como que ela aumentou. E aqui dá para observar essa linha amarela e aqui, olha até onde eles já estão. Se vocês observarem, aqui já está todo tomado, ou seja, essa folha é uma folha que tem que cortar bem baixo mesmo. Porque se cortar aqui, ó, a doença vai continuar para cá, tá? Pois não adianta falar, eu cortei e a doença continuou. Continuou porque ela já estava dentro daquela outra parte da planta, já estava na seiva. Aqui, ó, também é um outro tipo de folha, ela já vem secando, aqui ela não ficou tão amarela, essa cor marrom, mas ela veio secando, tá? Se a gente observar, ela dá a impressão que de uns meio círculo, assim, ó, meia lua, e aqui também já tá atacando, não, até aqui, ó, até aqui já tem, ó. Então, essa folha é uma folha também condenada. Aqui é uma folha que já secou inteira, aqui ela pegou aqui do lado, ó, os círculos que ficaram, aqui... Parece que jogou água fervendo, né, ó. Parece que a gente percebe que parece que tá até uma depressão mesmo, que essa parte fica um pouquinho mais alta. Olha como que ela já ficou aqui. Aqui também, ó, o círculo. Aqui, ó, uma outra folha que tá começando, ó. Um círculo aqui nessa ponta. Olha esse aqui. Esse aqui, com certeza, houve um ferimento aqui também, tá? Ele entrou aqui, só que aqui dentro entrou outras coisas junto. Ou bactéria, ou também outros tipos de fungos. Tá vendo? Que aqui ele já tá entrando, ó, ele já tá com um sintoma diferente aqui dentro, ó. Então, essa planta aqui pode estar atacada pelas duas coisas, bactéria e fungo. Então, houve uma porta aberta que serviu de passagem para eles, né? Passagem gratuita. Essa aqui também, ó, veio da ponta para cá, já secou. E essa aqui também, olha essa aqui, tá se manifestando de uma outra forma, mas percebe como que ela vai rápido, né? Aqui, enquanto tá secando aqui, olha, aqui já tá indo e aqui já tomou conta de tudo. Também é antracnose. Aqui, olha, é uma folha que foi ampliado, a lesão. Então, dá pra gente observar, realmente, ela seca, gente, ó, ela seca. Então, aqui tá em um círculo, tá? Ela secou. E aqui no meio, dá pra ver esses pontinhos todos, isso aqui são tudo esporo do fungo. Então, se a gente colocar a mão nisso aí, colocar na outra planta, passou. Bateu água, passou. Então, é sempre muito importante a gente estar olhando as plantas, olhando suas folhas, porque as plantas mostram o que está acontecendo com ela através das folhas. Olha aqui também, tá? Antracnose também. Aqui já tem uma lesão mais seca, né? Deixa eu pegar aqui.
E aqui, olha como que ela já adentrou. E essa daqui também tá se manifestando aqui, olha. E já, com certeza, entrou aqui também, nessa folha. Até a beiradinha aqui já tá ficando meio amarela. Olha. Tá? Então, tem que cortar. Corta. Corta. Eu prefiro sempre cortar com tesoura quente, que eu já faço uma cauterização. Isolo. E aí, já passo o fungicida, tá? Pra tratar, pra começar o tratamento. Então, primeiro você corta, depois você vai fazendo o tratamento. E é muito importante isso aqui também, olha. Controlar, né? Ter uma irrigação bacana, evitar molhar em excesso. Importante ter drenagem nos vasos, substrato ficar bem assim, ventiladinho. Ter espaço também entre uma planta e outra. A ventilação também é muito importante, ajuda muito também. E uma adubação também equilibrada para fortalecer as plantas. Porque eu já disse para vocês que uma planta saudável, dificilmente ela fica doente, tá? E se a doença vir, ela já vai ter mais imunidade para que ela possa se recuperar. Agora nós vamos falar sobre cercosporiose, é outra doença, ó. Outra doença fúngica. Então, aqui nós vamos ver, olha, como que eles agem também na planta. É fungo também. Então, aqui, gente, a gente observa, olha, que é outro tipo de fungo, então ele tá outra característica, tá? Às vezes a gente vê uma folha desse jeito, também é fungo, não é preto. Aqui ele tá mais pro marrom, com essas marcas amarelas. Então, percebe que ele entra dentro da folha e ele começa a se manifestar lá dentro, ó. Tá vendo que aqui já tá tomando conta? Aqui também. Olha aqui também, tá? Vai ficando essas marquinhas marrom por onde eles vão passando. Esse aqui, essa parte aqui, observe bem, porque também tem um caso de vírus, que o vírus, ele entra, tá? Assim, o ácaro pica, no caso, sempre é a porta aberta. O que nós temos que fazer? Fechar a porta. Para fechar a porta, a gente tem que trabalhar com a prevenção, tá? Então, a gente vai ter que passar o enxofre, que é um excelente fungicida, tá? Nós temos o enxofre agrícola, que eu super recomendo, porque ele não empelota, ele tem ele dissolve muito rápido, tá? E não empelota, não atrapalha, assim, o borrifador, sabe? E ele também tem uma ação muito rápida, por ele ser de uso em agricultura. Tendo uma porta aberta, no caso o ácaro picou, pode entrar fungo, pode entrar bactéria e pode entrar vírus. E tem vírus que faz realmente um tipo de uns anéis, assim, muito parecido com esse aqui, com esse da cercóspora. E aqui também, olha, percebe que tá pequenininho, tá? Alguma coisinha, ele entrou lá dentro e começou já a se manifestar também. E sempre quando tá em atividade, sempre tem o tom amarelo. Então, o amarelo sempre mostra que tá em atividade. Olha aqui também. Aqui, olha. Tá vendo? Mancha amarela com marrom, ó. Isso aqui tudo é cercóspora, que é o fungo. Olha aqui também. Em várias partes das folhas, né? Aqui também, olha. E aqui tá começando também. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Também, problema com... Eu vou chegar uma hora para mostrar para vocês também. Problema com adubação também pode dar essas marquinhas amarelas assim pequenas. Só que não vai ficando marrom. Que nem essa aqui já era um amarelo que já tá ficando marrom, ó, aqui dentro. Que já tá ficando marrom. No caso de adubação, ficam as pintinhas, às vezes assim, só amarela, tá? Não chega a ficar com essa cor marrom. Então, deu pra observar, né, gente? Aqui, ó. Então, também o uso é fungicida. Aqui também, ó. Aqui também é cercóspora. Ela entrou, olha, começou a formar todos esses... detonando, né? A clorofila da folha, olha. A seiva. E vai ficando esses marrom. Então, aqui também ainda cercóspora. Então, aqui, ó, cercosporiose. E vai sempre variando aí, de castanho a marrom. É isso que eu falei pra vocês. Então, aqui também é a mesma coisa, ó. A doença também se propaga por meio de esporos, né? Que é aquilo que eu mostrei pra vocês. E também é muito importante a ventilação, tá? A ventilação ajuda muito a a doença
não ter a doença, vamos falar assim, tá? A não ocorrer a doença, porque um ambiente sem ventilação, ele é propício, porque fungo, bactéria, eles adoram, tá? Um ambiente assim meio com mofo, meio abafado, eles gostam muito. Inclusive insetos, né? Como cochonilha, adoram isso, adoram. Agora, vamos falar sobre outro aqui, ó. Filosticta. Que bicho é esse? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Filosticta. Deixa eu baixar aqui para vocês verem o nome. Também é outro fungo, viu, gente? Esse nome aqui, ó, palavrão, é outro fungo. Então, observe que sempre eles vão estar assim, se manifestando de uma forma diferente da bactéria, né? A não ser a podridão, que eu mostrei para vocês, a podridão fúngica e a bacteriana, que são muito parecidas. Se há podridão, tem que passar ou um fungicida ou um acaricida, ou os dois juntos. Que nem no caso que nós vendemos aqui, ele é os dois juntos. Então, qualquer coisa dessa que eu mostrei, passando o produto, vai ser excelente, tá? Porque ele vai matar. E é a bactéria do bem que eu falei pra vocês, que é Bacillus subtilis. Aqui, gente, olha, ele já age assim, ó. Ele vai ficando, vem pelo ar, pela água, tá? Vai, onde ele encosta, ele já vai ficando com essa corzinha aqui, ó. E vai adentrando a planta. E vai ficando, ó, pretinho com essas marquinhas. Aqui é um, como chama isso aqui? Denfal. Olha aqui, ó, é um denfal. Ele atacou dos dois lados, ó, aqui do denfal. Então, ele tá muito vivo aqui. O que é muito legal fazer, que ajuda muito também. Uma vez curada a doença, passou o fungicida, bactericida, microbiológico e curou a doença, pode estar trabalhando também, dando um tempo, lógico, né? De uma semana aí, pelo menos, começar com aplicação também do silício, o silício com potássio. Por quê? Aí ele vai limpar, se tiver algum fungo agindo lá dentro, que já, no caso, o fungicida, bactericida microbiológico já matou, as outras folhas que vierem, tá? Vão vir mais fortes e mais saudáveis. E aqui em cima ele vai formando uma camada de proteção que o fungo é como se fosse uma película, sabe? Uma películazinha assim, vai formando tipo assim, um microplástico. Na realidade não é um plástico, mas é como se fosse um microplástico transparente, que ele vai formando a camadinha em cima. Então, conforme o esporo do fungo, ou mesmo bactéria que encoste ali, não vai conseguir penetrar. E ele vai deixando a planta sempre firme, durinha, assim, pezinha, bonita. E a planta fica limpa. Ele limpa de dentro para fora. Então, a planta fica maravilhosa. Muito bom mesmo. Aqui também, tá? Aqui também a doença se manifestando. Aqui ele chega, parece que forma uma coisa mais grosseira. Então, aqui é uma situação que houve muitos, né? Muitos fungos aí nesse mesmo local. Aqui também, ó, isso aqui numa folha também de catleia. Olha como que parece, fica uns carocinhos. Ó, parece que foi picado. Na realidade é a ação deles aí, olha. Tá vendo? Vai formando essas bolinhas aí, ó. Também corta a parte afetada sempre com 2 dedos, pelo menos, de segurança, tá? Olha aqui também. Aqui no caso, essa planta aqui, ela já tomou toda, né? Então, aqui não consegue nem cortar. Aqui é passar mesmo o produto, olha, o fungicida, tá? Na planta toda e observar para ver se não vai, se as folhinhas novas vão já sair limpas, sem nada, olha. Tá? Que até nessa folhinha nova já vem vindo, ó. Então, aqui, isso deixa a planta isolada, longe de outras. Tá? Olha essa situação aqui. Aqui, causou já tanto dano que aqui dentro, com certeza, tem fungo, tem bactéria e já tem vírus. Porque não cortou em tempo. Então, o que aconteceu? Houve um ferimento, um alojou.
A porta ficou aberta, ninguém foi lá para cortar a folha, para jogar fora, para cauterizar. Os outros foram entrando, foi todo mundo chegando. Aí virou a Babilônia, né? A festa da bicharada, ó. E aí a planta já pode estar até condenada. Olha aqui também. Aqui, ó, ele agiu como se fosse uma podridão, causando uma podridão. Podia ser que havia uma fissura aqui, não sei, no centro da folha, porque pegou bem no centro, olha, né? E ele começou já a se manifestar aí também. Nesse caso, se a parte da folha estiver para cá, 2 dedos de margem também, pelo menos, e corta a folha também. Por isso que eu falo que é muito importante fazer a cauterização. E eu gosto de fazer a cauterização com a tesoura quente. Peraí que aqui não apareceu tudo. Tem mais coisa aqui. Por que que não apareceu? Peraí. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Se é aqui. Não. Esse aqui tá completo, ó. Então, parei aqui. O outro não ficou completo. Agora, nós vamos falar de ferrugem, gente. Olha, ferrugem. O que que é uma ferrugem? Ferrugem, como o próprio nome já fala, é uma mancha na cor de ferrugem, tá? Ela é a cor de ferrugem. E o que que é isso? Isso aqui é uma associação de um monte de fungo. Eles se juntam lá no ar, né? E acabam encostando nas folhas e fazendo essas manchas aqui, olha, nessa cor de ferrugem mesmo, ó. Isso aqui tudo é ferrugem, tá? Que é uma associação de vários tipos de fungo, que também o que combate é fungicida. Olha aqui também ferrugem, ferrugem, isso aqui é ferrugem, ó. Aqui, olha, ferrugem. Dá muito também, ferrugem, dá muito facilmente em sapatinho, Paphiopedilum, em dendróbio. Dendróbio é doido para o fungo, esses fungos todos que causam a ferrugem, encostar nele e acabar manchando a folha desse jeito. Aqui dá para ver bem, ó. Então aqui a gente observa que tá bem ampliado, que tá vendo? É um pó, como se fosse um pozinho que junta aí tudo, que é ferrugem. Também tem que passar o fungicida, não tem jeito, tá? Também se reproduz todo tipo de fungo por esporos. Então aqui, ó, às vezes uma pequena lesão que tivesse ali, né? Então eles já vão começando a entrar. Manchas, ele começa a causar essas manchas meio amarelada, alaranjada, marronzada, cor de ferrugem mesmo, tá? Bem típica de ferrugem. O tratamento também, borrifar as folhas, ó, com enxofre a cada 15 dias também, é uma beleza, tá? Para ajudar a eliminar esses fungos, gente, tá? Essa associação de fungos aqui, que são essa ferrugem danada. E agora, por último, eu coloquei aqui o Botrytis. O que é o Botrytis? Botrytis, ou também chamado de mofo cinzento, ele não mata a planta, tá? Ele não causa dano de matar a planta. Mesma coisa a ferrugem. A ferrugem também não chega a matar a planta, tá? Ela só causa essa coisa feia aqui nas folhas. Agora, o Botrytis, ele também não mata, mas ele faz isso aqui nas flores, olha. Ele cai na planta toda, tá? Ele vem também pela chuva. Então, normalmente, dias chuvosos, as plantas que estão floridas, que ficam na chuva, depois que passa a chuva, uns 2 dias depois, a gente vai observar, começa num tom meio verdinho e depois vai ficando dessa cor aqui, olha. Então, na realidade, ele acentua, ele cai muito na flor. Então, ele pinta toda a flor. Então, a planta perde o valor, digamos assim. Se for planta para revenda, perdeu o valor comercial. Se for planta da coleção da gente, não precisa nem cortar a flor, porque ele não vai causar mal nenhum. Ele só mancha a flor, a pétala. Ele cai na folha também, mas na folha é quase que imperceptível na planta, né? É mais visível mesmo na flor, ó. Em flor branca é mais visível ainda, ó. Aqui, com certeza, ficou em muita chuva. Olha como que ele detonou tudo aqui.
Aqui, já numa flor de Cattleya, né, purpurata, que era Lélia purpurata, e agora que acabou. Então, ele na realidade, ele não causa dano, ele não vai matar a planta, não nada, ele só deixa a flor feia, com essas pintinhas aqui, ó. Então, isso não é legal. Então, mas não causa mal para a planta, tá? Não vai matar a planta como o ferrugem não mata, mas os outros a gente pode matar, porque ele começa a agir tanto lá dentro da planta, então eles vão sufocando, né? Vão sufocando a planta não consegue fazer o transporte de nutrientes e eles vão deteriorando a planta. Então a planta acaba morrendo, acaba perecendo aí por conta dessas doenças. Então, que eu recomendo sempre? Primeira coisa, faça prevenção, tá? Toda prevenção, ela é benéfica. Nós do cultivo orgânico, nós trabalhamos com prevenção. Então, o que eu posso estar passando ali? Preventivamente, posso estar passando um fungicida, bactericida, microbiológico? Posso e devo, porque se tiver alguma coisa no ambiente que ainda não chegou na planta, ele vai matar, tá? Então, ele já vai matar. Fazer pulverizações também entre uma e outra, tá? Um mês uma coisa, outro mês outra, tipo passar um pirolenhoso, passar um silício, passar um enxofre, isso tudo é benéfico, porque é melhor a gente passar para prevenir, para não ocorrer e proteger a planta, do que a planta pegar uma doença dessa e alastrar para toda e a gente perder coleções que vale muito, tá? Muitas vezes não é nem sempre o valor financeiro, não é sempre nem o valor de dinheiro, mas é o valor emotivo, é aquilo que aquela planta representou pra gente naquele momento, naquele dia, ou ganhei de uma pessoa. Então, é esse tipo de valor, ou o amor que a gente tem pelas plantas mesmo, né? Então, gente, não vale a pena arriscar, tá? Então, vale a pena tá fazendo a prevenção. Nós temos uma linha excelente no nosso site, então tem muita coisa boa lá. Nós vamos estar falando também em outras coisas também, sintomas que um broto apareceu, tá preto, não é nem fungo, não é nem bactéria, não é doença, é falta de cálcio, muitas vezes que acontece, o broto seca. Então tudo isso eu vou estar passando para vocês daqui para frente, tá bom? Gente, obrigado por estar comigo. Eu espero que eu tenha esclarecido aí para vocês bastante coisa. Nós temos esses produtos todos que eu falei no nosso site, que é orquidariahortolândia.com.br. E quero agradecer. Se vocês gostaram, deixa um like aí pra gente, para ajudar o canal. E compartilhe o vídeo. E quem não é inscrito, se inscreva para estar recebendo as novas aulinhas, né, que eu estou passando aí para vocês, tá bom? Gente, um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.